Olá, vou gravar essa videoaula aqui da observação de lâminas de protozoários. Eu criei durante a última semana protozoários em folhas de alface, então eu não lavei a folha de alface com hidroesteril, uma solução de hipoclorito de sódio, e coloquei essa folha na água, deixei essa água parada durante uma semana, e daí, claro, a folha foi se decompondo ao longo dos dias, né? Peguei uma pequena quantidade dessa água agora e coloquei aqui nessa placa de Petri. Essa placa de Petri, vou alterar a minha câmera para vocês conseguirem ver aqui a minha bancada. Então aqui está a minha lâmina, né? A água com a folha de alface em decomposição, né? E daí, com uma pipeta Pasteur, eu recolhi essas amostras, coloquei numa lâmina de microscopia, uma lâmina de vidro, cobri essa lâmina de vidro com uma lamínula. No meu caso aqui, que eu não tinha lamínula, eu usei um durex improvisado, né? Cortei as pontas de durex. Então eu estou usando esse microscópio aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse microscópio, uma gentileza aí do Colégio Aleph Peretz, que me emprestou o microscópio para as aulas online desse semestre. E aqui é a lâmina de alface que eu estou fazendo. Eu estou utilizando essa lente que é de 4 vezes de aumento, só que com mais a minha ocular de 16 vezes de aumento. Esse foco então vai para 64, é isso? Em 64 vezes de aumento, o que a gente consegue observar aí nesse microscópio? Vamos dar uma olhada. Então aqui, ó, eu tenho uma folha de alface toda em decomposição, só que a gente já consegue perceber que eu tenho esses seres vivos aí movimentando-se rapidamente. Eu digo mais, eu cacei muito aqui nessa lâmina, né, para poder observar organismos se movimentando nessa água. E esses daqui, eles são os maiores. Veja que em 64 vezes de aumento eu consigo enxergar já alguns deles ali, né, de longe. Mas quando eu chego bem pertinho, vou colocar aqui num nível que eu estava vendo, 140 por 140 e 38, 40. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou aumentar a minha visualização, olha isso. Aumentar para uma lente agora de 160 vezes de aumento. Regular a luz em 160 vezes de aumento. Dá uma olhada a quantidade de organismos que eu só consigo ver nadando nessa água. São muitos já, muitos aqui, né? E aí, olha, eu consigo ver a diferença do tamanho desse organismo aqui, provavelmente um flagelado aí da classe dos Ciliófora, né? Que são extremamente rápidos, né? E olha a diferença do tamanho desses organismos. Não, eu tenho organismos muito, muito pequenininhos que estão sendo comidos, devorados por esses grandes predadores. Tá passando uma ambulância aqui. Mas eu tenho esses indivíduos muito pequenininhos que estão sendo devorados por esses predadores enormes, né? Grandões. Então aqui. Bem capaz que a gente encontre alguns deles que estão mortos aí no meio e tal. Mas aqui eu vejo, já consigo ver que tem alguns que ficam presinhos, né? A água tá ali. Então vou tentar melhorar a luz para dar mais contraste. E vou tentar chegar mais perto deles com uma lente agora de 600 vezes de aumento, né? Vou olhar esses organismos num aumento maior ainda, 600 vezes de aumento. Bom, nos últimos vídeos que eu postei aqui, a gente viu células de fungos, as hifas, né? E vimos também as células de procariontes, bactérias, várias delas, naquela colônia de bactérias que a gente cultivou. E agora
eu estou observando então protozoários que estão nadando em água, num líquido sobrenadante de um alface que estava sendo cultivado. Esses são protozoários muito pequenos, né? Que estão ali se alimentando dos resíduos do alface, provavelmente muitos deles são herbívoros, mas eu tenho grandes protozoários predadores. Tenho grandes protozoários predadores nadando nessa água também. E eu consigo ver, eu voltei agora aqui para aquele outro aumento, né? E eu consigo ver esses protozoários predadores, conforme eu vou caminhando pela minha lâmina, eu consigo enxergá-los comendo esses protozoários muito menores. Cada pontinho desse pequenininho é um protozoário. E aí, olha, o tamanho de um ciliófora, né? A diferença, e ele é muito rápido, né? Uma velocidade imensa. Então são os grandes predadores desse ecossistema que eu estou vendo aqui. Eu vou tentar dar um zoom em cima dele. Vamos ver se eu consigo enxergá-lo. De menor aumento, esperar ele dar uma paradinha e quem sabe agora ter sorte de caçar. Opa, achei. Olha ele aí. Agora eu consigo, não vou deixar ele... só porque eu falei que eu não ia deixar ele escapar da minha vista, o bichão escapou. Escapuliu, escafedeu-se. Não, não é isso. Mas aí a gente consegue observar a diferença, né? Olha o tamanho desses protozoários pequenininhos que estão nadando aí em formato arredondado, outros em formato de espiral, umas espirais bem pequenas que a gente consegue observar. Vocês podem fazer um desenho de observação disso daqui. Muito interessante um desenho de observação, dando essa diferença desses protozoários menores de base de cadeia alimentar, se alimentando aí dos alfacinhos, alguns deles até meio verdinhos por dentro, quem sabe até alguns fotossintetizantes, né? Alguns que produzam seu próprio alimento. Mas quando eu observo aquele predador enorme, né, que estava aqui agora há pouco, vamos voltar pro maior vislumbre para ver se a gente consegue observá-lo novamente. Quero caçar. Ah, ele ali no canto. Ele fica fugindo. Às vezes, quando tem umas estruturas, uns pedacinhos de alface, que faz como se fosse uma barreira, né, um dique, olha a velocidade com que ele passa na lâmina. É praticamente impossível acompanhá-los, né? Então, às vezes ele faz um dique em algum lugar e ele fica parado, né, nesse dique. Olha esse enorme, ele está comendo faz dias aqui, esse daqui seria fantástico observá-lo em grande aumento. Ele vai como se fosse sugando as coisas em volta, parece que ele tem uma boquinha ali. Claro que não é boca, né? Isso é uma célula, então não tem uma boca. Mas ele tem uma estrutura ali que vai sugando essa quantidade desses líquidos e comendo esses protozoários menores. Ele vai sugando isso, nitidamente você percebe o rebuliço que ele vai causando na água que passa ao redor, e vários cílios no corpo dele vão permitindo que ele se mova em qualquer direção. Claro que aqui, como eu achatei ele numa lâmina de vidro, com uma outra lamínula de vidro em cima, ele tem um espaço muito menor para poder ser observado, né? Para poder voar, nadar, né? Entretanto, se fosse num líquido, ele nadaria em qualquer dimensão, né? Por exemplo, naquela Tupperware onde estava o meu alface. Mesmo o grandão assim, ele continua sendo muito rápido. Então eu preciso de toda a concentração aqui para poder pegá-lo e fazer um take legal. Deixa eu ver se eu consigo. Um belo take dele, uma bela filmagem dele, conseguindo ver inclusive
as estruturas dentro, as outras organelas pequenininhas que ele está comendo, os outros protozoários pequenos que ele come, ele vai se mexendo rapidamente e comendo protozoários muito menores do que ele, comendo pedaços de alga. Ele é um grande predador desse local aí. É isso. E aí fica a dúvida, né? A nomenclatura, né, de protoctista ou protozoários, se você procurar no Google, você vai ver que o significado, inclusive, do porquê que Aristóteles chamava lá animais, né, de anima. Por que foi dado esse nome de animal para os animais? E por que esses organismos pequenos, quando foi descoberto o microscópio, foram chamados de protozoários? Nossa, uma bela filmagem agora aqui desse protozoário grandão. A minha intenção era pegar um grande desse e fazer de fato uma filmagem que vocês pudessem ver as estruturas internas dele, capacidade de movimentação. Então, resta aí, paira essa dúvida, né? Fica aí para você responder nos comentários ou responder no seu caderno. O que vocês conseguem ver? Qual a característica mais marcante da diferença entre essas células desses protozoários que eu estou mostrando para vocês, e as células dos fungos e das bactérias que vocês viram anteriormente? Qual a principal característica de diferença, né? Qual é a principal diferença que vocês conseguem observar? Ó, que legal essa cena. Qual a principal característica que conseguem observar nesses protozoários que as outras células não faziam? Certo? Esse é o questionamento que fica a partir dessa aula daí de hoje. Veja que ele ficou preso, né? Ó. Ele está preso no meio desse dique que eu falei para vocês. Ó. Conseguiu, aconteceu o que eu queria. Ele ficou aprisionado aqui numa barreira de vegetais, ó, e está doido tentando sair. Ele não consegue escapar daí do meio, ficou presinho no meio de algas, e aí a gente consegue, de algas não, de pedaços de vegetal, e a gente consegue ver ele se movimentando, tentando ativamente sair desse local onde ele está aprisionado. Enquanto isso, ele vai comendo pedacinhos de outros seres vivos. Olha o tamanho, né, dessa célula enorme que está rodando por aí, e de um protozoário, por exemplo, como esses. Ó. Também tem vários aqui nadando, né? Olha como eles são pequenininhos. Mas esses protozoários que estão nadando aí, essas celulinhas pequenininhas, né? Elas são eventualmente comidos por esses seres muito maiores aqui. Ó. Então isso daí como se fosse um cara do topo da cadeia alimentar. Tá bom? Ficamos por aqui. Essa daí então foi a aula de observação de protozoários em folhas de alface.